Então, já demos aqui alguns minutos de tolerância, portanto, vamos começar a nossa aula. Olá, Karina, boa tarde. Então, hoje vamos falar sobre organizar rotinas do trabalho e da vida pessoal. E aqui a grande palavra de ordem, digamos, é o equilíbrio. E é algo que eu gostava de partilhar com vocês. Algumas de vocês já me conhecem há mais tempo, já conhecem a minha história e sabem que uma das minhas lutas durante alguns anos na minha carreira corporativa teve a ver exatamente com esta questão do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, porque a determinada altura eu dei por mim a dar tudo ao trabalho e muito pouco à minha vida pessoal. O resultado, como vocês sabem, não foi o melhor. Acabei por passar por um burnout, por uma depressão, estive muito tempo sem trabalhar, tive muito tempo de baixa médica, e isto foi, digamos, uma campainha de alarme muito importante para mim quando eu voltei ao trabalho depois da baixa médica, porque eu percebi que eu tinha que organizar a minha vida e tinha que criar rotinas que me permitissem, obviamente, atingir os meus objetivos no trabalho, porque eu liderava equipas a nível global numa organização internacional, portanto tinha muita responsabilidade no meu dia a dia, tinha que tomar decisões rapidamente e tinha muita pressão e muito stress. E eu tive que encontrar uma maneira de lidar com isso de maneira a também ter as minhas rotinas pessoais, a ter o meu tempo pessoal, a ter o tempo para o meu yoga, para a minha natação, para estar com o meu marido, para fazer coisas no fundo que me davam prazer. Eu não sou mãe, não tenho filhos, portanto, a nossa família é um núcleo um bocadinho mais pequenino, mas é importante nós dedicarmos tempo àquilo que é importante para nós também, a nível pessoal, além do trabalho. E, obviamente, penso que todas nós adoramos o nosso trabalho, era o meu caso também, e às vezes temos esta tendência a que o prato da balança tenda mais para o trabalho, de uma forma até mais constante. Percebem o que eu quero dizer? Porque o equilíbrio, quando nós falamos do equilíbrio, imaginamos assim uma balança, não é? E muitas vezes o equilíbrio, o 50-50 é sempre uma utopia, não é? Há dias, semanas ou meses em que o prato da balança vai pesar necessariamente mais para a vida pessoal, há dias, semanas ou meses em que ele vai pesar mais para o lado profissional. Então, o que nós temos que encontrar é um equilíbrio que seja, em primeiro lugar, saudável e que nos permita viver em harmonia com todas as nossas áreas, as áreas que constituem a nossa vida. Então, isto era algo que eu queria partilhar já no início aqui da nossa aula, porque acredito que é uma luta constante para nós, mulheres, esta questão de organizar as nossas rotinas e de conjugar o trabalho com a vida pessoal, no dia a dia, no nosso cotidiano, encontrando espaço para tudo aquilo que nós gostamos, queremos e que é importante para nós. Identificam-se com esta situação? Vão-me contando aí no chat. Eu gosto sempre que a aula seja interativa. Então, vão partilhando aí comigo os vossos insights no chat, por favor. Então, qual é o problema? O problema aqui é muitas vezes que a semana passa e a sensação de que o tempo passa muito rapidamente é muito comum para mulheres ocupadas, que é o caso de todas vocês, e entre compromissos, entre obrigações, acabamos muitas vezes por colocar em segundo lugar os objetivos pessoais, aquilo que é importante para nós na vida pessoal, não é? Em termos pessoais. E muitas vezes o que é que acontece? Começam a sentir que estão a perder momentos importantes, ou com a família, ou com o companheiro, ou não têm tempo para fazer exercício físico, porque chegam ao final do dia já muito cansadas. E às vezes não é uma questão de tempo, é uma questão de energia. Então, muitas das vezes, há esta tendência, e isso foi uma coisa que aconteceu comigo também, digam-me aí no chat se também acontece com vocês, é que
Quando o trabalho aperta, quando há mais trabalho, quando há prazos para cumprir, quando o prato da balança pende mais para o lado profissional, qual é a primeira coisa que vocês deixam cair na vossa vida? Contem-me aqui no chat. Eu vou vendo aqui. Porque eu não consigo ver aqui o chat. A Karina diz que concorda, a Mónica também, completamente de acordo. Esquecia-me de mim. Exatamente. Nós temos muita tendência, e eu acho que isto é algo muito comum em nós mulheres, a Karina diz tudo menos eu. Exatamente. Isto é algo muito comum entre as mulheres profissionais ocupadas, esta sensação de que, ok, nós damos lugar a tudo o resto e esquecemos de nós próprios. Foi isso que aconteceu também comigo. E eu vou tirar esta analogia que vocês ouvem muito por aí, eu tenho a certeza, mas que eu trabalhei 30 anos na aviação, portanto é algo com que eu me identifico muito, que é, nós temos que colocar a nossa máscara de oxigênio antes de ajudar os outros, não é? Para nós conseguirmos dar tudo de nós, temos que, em primeiro lugar, encher o nosso copo, não é? Temos que nós, em primeiro lugar, também respirar, porque depois o que é que acontece? Acabamos demasiado cansadas, acabamos exaustas e acabamos com aquela sensação de alguma coisa aqui que está a falhar, ou de um lado ou do outro. Vocês também sentem isso? Que há aqui qualquer coisa que está a falhar, que eu se calhar não estou a conseguir fazer bem, ou se calhar não estou a conseguir dar conta de tudo. Contem-me no chat se identificam com esta sensação. E muitas vezes esta questão de tudo menos eu e a que vocês estão a dizer, esqueci-me de mim, e dou mais importância ao trabalho e a todas as outras coisas, muitas vezes também impacta o quê? A nossa família. Também impacta aqueles que são importantes para nós, não é? Porque uma das sensações de estar a falhar também tem a ver com o não conseguir ter tempo suficiente para estar com quem é verdadeiramente importante para nós. Sejam os filhos, seja o nosso companheiro, sejam os nossos amigos ou amigas do coração, não é? E quando nós começamos a verificar determinadas coisas, elas começam assim a cair em cadeia, não é? As reações começam a acontecer em cadeia, porquê? Porque uma coisa leva à outra, não é? Então, se nós damos demasiada importância ao trabalho, acabamos por depois sentir que estamos a falhar noutras áreas da vida, não é? Sim, exatamente. Começamos a entrar numa onda menos positiva, exatamente. Depois vêm aqueles pensamentos mais negativos. Eu devia ser capaz de fazer tudo. Eu, se calhar, estou a falhar em algum sítio. Porque é que eu não consigo? Se calhar, depois entra em jogo também a comparação, porque vêm outras pessoas que parecem conseguir dar conta de tudo. Se calhar não é bem assim, ou se calhar têm ajuda, ou se calhar delegam. Então, há muita, como diz a Karina, esta onda menos positiva é como que depois um pensamento que começa ali a martelar na nossa cabeça e isso vai dando origem a determinadas emoções também, e uma delas é este sentimento de estar a falhar em alguma coisa, estar a não ser capaz de dar conta de tudo, não é? E aqui depois entra o trabalho, não é? Porquê? Porque normalmente, estamos a falar aqui de profissionais ocupadas, como vocês, não é? E o que é que acontece? Há uma sensação de sobrecarga no trabalho, por isso é que muitas vezes nós tendemos a dar demasiado ao trabalho, porque as tarefas vão-se acumulando, as responsabilidades vão-se acumulando, e aquela sensação de que, espera lá, mas eu preciso descansar, eu devia passar mais tempo com a minha família, com o meu companheiro, com os meus amigos, há sempre, começa ali aquele pensamento também que, mas espera lá, eu agora vou descansar, ou vou sair com as minhas amigas, ou vou estar com a minha família, mas há coisas para fazer no trabalho, há coisas que ficaram por fazer. Não é? Então, este sentimento de culpa e de não conseguir desligar quando isso acontece também é muito forte. E muitas vezes, não sei se isto acontece com vocês, mas é algo que eu ouço muitas vezes da parte das minhas clientes da mentoria e da consultoria, é que depois, quando precisam de desligar, não conseguem desligar. Porquê? Porque estão lá os pensamentos daquilo que deveriam estar a fazer e não conseguem estar presentes.
Se estão presentes com a família, sentem que estão a falhar no trabalho. Se estão presentes no trabalho, sentem que estão a falhar com a família ou com o lado pessoal. Faz sentido para vocês? Relacionar a produtividade ao trabalho nas restantes tarefas pessoais, sociais e domésticas. Exatamente. Isto vai muito além da produtividade. E quem trabalha comigo e quem começa a trabalhar comigo percebe que vamos muito, mas muito, muito, muito além da produtividade. Porquê? A produtividade, ou o facto de nós conseguirmos ser produtivas, é uma consequência. É uma consequência de nós estarmos bem, é uma consequência de estarmos em harmonia e num equilíbrio saudável, não é? Porque se isso acontecer, a produtividade é apenas uma consequência. E vai ser uma consequência boa, não é? Mas há aqui muitas coisas que estão em jogo. Obrigada, Susana. Há aqui muitas coisas que estão em jogo. E frases como estas. Eu estava tão cansada ontem que acabei por adormecer. Não consegui ver o filme com as crianças ou com o companheiro, desapontei alguém e sinto que estou sempre a falhar com a família. Outra coisa que é muito frequente as mulheres dizerem: por mais que eu tente estar presente, estou sempre a pensar em tudo o que tenho para fazer. E isso deixa-me cheia de culpa, aquilo que eu dizia há pouco, não é? Se eu estou a passar tempo com a família, sinto-me a falhar porque não estou a trabalhar. Se eu estou a trabalhar, sinto-me a falhar porque não estou a passar tempo com a família, não é? E aqui a vida social. A vida social é muito importante porque uma das coisas, como eu vos disse ao início, eu não tenho filhos, mas tenho muitas amigas da minha idade que têm filhos. Então, o que é que aconteceu? A uma determinada altura da minha vida, as minhas amigas mais próximas começaram todas a ter filhos, a ser mães. O que é que aconteceu? Eu fiquei sem amigas. Não sei se vocês já passaram por isto. E esta questão de, muitas vezes, as pessoas darem por descontado a importância da vida social, de estar com as amigas, de fazer algo por vocês próprias. Porquê? O trabalho é em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, e é justo que assim seja, mas muitas das vezes a quantidade de coisas que ficam por fazer acaba por pesar mais no prato da balança, não é? E acabam por não arranjar tempo ou não ter tempo para aquilo que é até importante para elas. Percebem o que eu estou a dizer? Diz a Mónica, identifico-me tanto com esse slide, passei por tudo isso. Eu também, Mónica, eu também. É isto mesmo. Porque tudo isto depois começa a pesar, vêm os sentimentos mais negativos, vêm aquelas emoções mais negativas e nós acabamos com esta sensação de que devíamos ser capazes de dar conta de tudo, devíamos ser capazes de fazer tudo aquilo que esperam de nós. Dar aqui um olá à Brígida. Olá, Brígida, finalmente, finalmente. Eu sei que tu vês sempre. Olá, Constança. Estou no Olá, carro, mas estou atenta. ok, Telefonaram-me bom. telefonaram-me logo no início da coisa. Eu pensei, faz que eu estou aqui e agora já desliguei o telefone, já despachei, já estou aqui. Ok, muito bem, muito bem. Obrigado. Nada, olá. Aqui. Umas boas-vindas à Brígida, que é sempre, que eu sei que ela às vezes não está, mas vê sempre. Então, passando aqui ao seguinte, o que é que nós vamos, ou o que é que eu vos quero transmitir nesta aula? E muito no seguimento daquilo que já dissemos. Alguns dos erros mais comuns que podem estar a atrapalhar este equilíbrio que falámos no início e que nós todas é o nosso desejo, não é? Ter um equilíbrio saudável entre a parte profissional e a parte pessoal. Quais as consequências desses erros? E aquilo que eu vos mostrei no slide antes, este tipo de afirmação, vocês já perceberam que isto é uma consequência muito evidente a nível das nossas emoções, a nível daquilo que nós sentimos. E vamos ver também algumas recomendações práticas para vocês começarem já a reorganizar a vossa rotina de forma mais equilibrada. Então, quais são os erros mais comuns? Muitas das coisas que eu vejo quando trabalho com as minhas clientes a nível do atendimento individual, da consultoria e da mentoria, um deles é misturar prioridades e não definir limites claros. E como é que isto se traduz? Muitas das vezes, lembram-se que eu há bocado vos disse que a nossa tendência natural como mulheres
é tentar dar conta de tudo, tentar fazer tudo. Isto é algo que está muito presente em nós, porque nós fomos educadas assim. E estão aqui várias gerações, digam-me se isto é verdade para todas vocês. Para a minha geração é algo que está muito presente, porque eu vi a minha mãe a tentar sempre dar conta de tudo, da parte familiar, da parte pessoal, e estar sempre presente para todas as pessoas. Catarina diz que sim. Também é verdade, Karina. Não sei se posso tratar por tu, por você, o que é que preferes? Diz-me aí no chat. Algumas das outras mulheres que estão aqui eu já conheço muito bem, portanto. Exatamente, incutir isso a nós. E isto é uma coisa que é de tal modo incutida pelo nosso contexto familiar, pelas nossas mães, pelas nossas avós, daquelas presenças femininas que estão muito presentes na nossa vida desde o início, não é? E nós, até sem nos apercebermos, vamos enraizando esta crença de que eu tenho que dar conta de tudo. Porquê? Porque é isso que esperam de mim. E é isso que eu própria também, se calhar, espero de mim. E eu tive durante muitos anos o síndrome da menina boazinha, não é? Ainda por cima sou balança. Então, irmã mais velha, estão a perceber tudo isto, sem nós nos apercebermos, começa ali a pesar, a pesar, a pesar, não é? Então, esta questão das prioridades e dos limites é muito importante, porquê? Porque nós, aquilo que acontece muitas vezes é que as mulheres com quem eu trabalho não conseguem distinguir claramente o que é prioritário, o que é urgente, o que é importante, e acabam por pensar tudo são focos para apagar, tudo são urgências, não é? E isto às vezes afeta sobretudo a parte profissional, mas também afeta a parte pessoal. Porquê? Porque quando nós não temos clareza acerca daquilo que é importante e daquilo que é prioritário para nós, a nível pessoal, dos nossos valores, é muito. Acabamos por tentar chegar a tudo e acabamos por não nos dispersar. E aí esta questão das prioridades e dos limites é muito importante, não é? Porque, por exemplo, se vocês trabalham até tarde, de uma maneira mais frequente, se não têm horários definidos, é muito provável que depois, quando chega o momento de descansar, os vossos momentos de lazer, de hobby, de vida social, vocês se sintam culpadas, não é? Então, esta culpa, o que é que muitas vezes, como é que ela se traduz na vida cotidiana? É evitar o descanso, é não saber descansar. É pensar que todas as coisas que fazemos têm que ter uma utilidade prática. Vocês sentem isto? Eu outro dia estava a trocar algumas mensagens com uma seguidora no Instagram, a propósito de um livro que ela estava a ler, e ela partilhou isto comigo. Eu sinto muita dificuldade em fazer algo que não tenha uma utilidade prática. E isto diz muito daquela condicionante que nós sentimos em dar conta de tudo, em fazer coisas que sejam úteis, em fazer coisas que sejam práticas, que tenham um resultado tangível. Não é? Então, o que é que acontece? Depois não conseguimos usufruir do descanso, não conseguimos estar presentes com a família, não conseguimos ter tempo para o exercício físico, para ler, para cozinhar, para muitas coisas que muitas das vezes nós até podíamos desfrutar de uma maneira muito mais intensa, mas que a nossa mente já está no outro lado. Também acontece com vocês? Contando aí no chat. Então, outra das coisas que pode estar aqui a impedir que vocês tenham um equilíbrio entre as vossas rotinas pessoais e profissionais, que tenham mais dificuldade em conjugar as atividades pessoais com as profissionais, é a falta de alinhamento. Isto como é que se traduz? Traduz-se muitas vezes isto também é algo muito, muito comum nas mulheres com quem eu trabalho na mentoria, é dizer, isto é mesmo importante para mim. Mas depois, o que é que acontece? Vou-vos dar um exemplo prático de uma das minhas clientes. É muito importante, ela tem filhos adolescentes, e ela dizia-me sempre, é muito importante para mim acompanhá-los nesta fase da vida, estar mais presente para eles,
e ter uma relação até mais próxima. Mas depois o que é que lhe estava a acontecer? Cada vez que ela tinha a oportunidade para dedicar tempo a um dos filhos, ela escolhia fazer outra coisa. E havia ali um conflito entre aquilo que ela dizia que queria e as ações que tinha. Porque naquele momento ela achava sempre qualquer coisa mais importante ou mais urgente para fazer. Percebem onde eu quero chegar? Porque nós precisamos de alinhar as nossas intenções com as nossas ações. Se eu digo que algo é verdadeiramente importante para mim, seja aquilo que for, passar mais tempo com a família, fazer exercício físico, cozinhar mais vezes em casa, aquilo que for, eu tenho que alinhar as minhas ações, as escolhas que eu faço todos os dias, com aquilo que eu realmente quero para a minha vida. Não é? Então há aqui sempre uma dicotomia, não é? Um jogo de vontades ou um jogo de escolhas que tem que ser muito consciente, não é? Porque, por exemplo, se vocês preferem fazer exercício físico à noite e muitas das vezes ficam a trabalhar até mais tarde e acabam por colocar essa vossa vontade, essa vossa intenção em segundo plano, há aqui alguma coisa que não está a funcionar. Na maneira como vocês estão a gerir as vossas rotinas de trabalho, a maneira como vocês estão a organizar as vossas tarefas, porque há sempre coisas que nós podemos fazer melhor, há sempre coisas que nós podemos otimizar, há sempre habilidades novas que nós podemos aprender, há sempre coisas que nós podemos fazer diferentes. Para quê? Para que aquilo que fazemos no trabalho nós consigamos ser, de um lado, eficientes, fazer as coisas da maneira certa, e do outro lado, eficazes, fazer as coisas certas. Para quê? Para nós conseguirmos ganhar aquilo que é mais precioso, que é o tempo, não é? Porque quando nós damos tudo e quando nós colocamos o prato da balança, às vezes, mais no trabalho, ficamos sempre, vou fazer só mais uma coisinha, tenho mais esta tarefa, isso acontecia-me imenso, porque eu tinha muitas reuniões durante todo o dia, e depois quando chegava aquela altura ali, a partir das 5, 6 da tarde, o que é que acontecia? Era aí que eu tinha tempo para me dedicar às outras coisas. E eu tive que pôr um ponto final nisso. Porquê? Porque eu não estava a conseguir dar conta dos meus objetivos, porque muitas das vezes dava prioridade aos outros. Não é? Então, há coisas que nós temos que mudar a nível da maneira como encaramos o trabalho, da nossa mentalidade em relação ao trabalho. Para quê? Para deixarmos ir esta sensação de estar a falhar e de perder momentos a nível pessoal e familiar. E aqui, obviamente, que criar aqui uma rotina organizada que nos possibilite fazer aquilo que temos que fazer no trabalho, cumprir os nossos objetivos e ter tempo pessoal é essencial. Concordam comigo? Estão-me contando aqui no chat. Então, o que é que acontece? Aqui muitas vezes. Há muitas pessoas que não conseguem planear a semana antecipadamente. E o não planear a semana é uma barreira muito grande que eu sinto da parte das pessoas com quem tenho trabalhado. Isto é uma coisa difícil para elas. Quando começam a fazer, elas percebem os benefícios e percebem o quê? Isto reduz imenso a ansiedade. Isto permite cumprir prazos, permite nós começarmos a ver o nosso tempo. Eu estou agora aqui, mas daqui a 2 semanas eu tenho este compromisso, eu tenho este prazo para cumprir. Então, quando eu começo a planear a minha semana, eu começo a trabalhar para o futuro, enquanto, obviamente, lido com as tarefas do dia a dia. Então, esta questão do planeamento semanal é muito importante. Porquê? Primeiro, porque nos permite criar mais espaço e permite-nos criar mais estrutura. E estrutura é a liberdade de tempo para fazer tudo o resto, para fazer tudo aquilo que é importante na vossa vida pessoal, não é? E quando eu estou a falar de organizar as rotinas, não só no trabalho, mas também em casa, não é? Somos todas mulheres, também temos responsabilidades a nível doméstico, a nível familiar,
Portanto, tudo isto é como um todo que tem que encaixar ali as pecinhas e a dificuldade está aí. Porquê? Porque muitas das vezes não há organização, não há estrutura. E uma das coisas que tem um impacto muito, muito grande na vida pessoal é quando não há a tal estrutura e a tal organização a nível do trabalho. Ela depois, quando ela existe, o que é que vai acontecer? Ela automaticamente estende-se à vossa vida pessoal, às vossas rotinas domésticas, às vossas rotinas familiares, porque quando nós aprendemos a organizar, aprendemos a organizar tudo, não é? Um talento nunca tem só uma aplicabilidade, digamos, não é? Isto vai se estender também às nossas rotinas familiares, às nossas rotinas pessoais, às nossas rotinas domésticas, não é? Então, quando nós não planeamos a semana antecipadamente, o que é que acontece? Muitas das vezes não há limites, não é? Nós queremos fazer tudo, queremos estar bem no nosso trabalho, queremos atender bem os nossos clientes. A maior parte de vocês aqui são empreendedoras, exceto a Mónica, mas também tem os clientes, obviamente, internos na sua empresa, não é? Internos e externos. Portanto, isto aplica-se a ambas as situações. E muitas vezes nós queremos fazer tudo imediato, queremos fazer tudo bem, e tendemos a dizer que sim a quase tudo o que nos pedem. Era uma das coisas que me estava a impedir muitas das vezes de ter períodos de trabalho focado, porque eu dizia que sim a todas as reuniões, dizia que sim a tudo aquilo que me pediam. E tive que pôr um travão nisso, obviamente. E ninguém disse nada. Não ganhei inimigos. Percebem o que eu quero dizer? Porque há maneiras de nós fazermos isto, impondo limites, mas impondo limites com empatia e com responsabilidade, não é? Então, há aqui uma necessidade de nós aprendermos a criar limites também para nós próprios, em relação aos outros, mas também para nós próprios. Aquele momento em que vocês, se calhar, chegam ao fim do dia e pensam assim, eu já podia terminar, não é? Mas vou fazer só mais isto porque amanhã isto assim já fica feito. O que é que acontece? Esses 15 minutos, se calhar, passam a 30, passam a 1 hora, passam a 2 horas. E o que é que acontece? Vocês acabam o dia estouradas. No dia seguinte as coisas também já não correm assim muito bem. Porquê? Porque acabaram o dia bastante cansadas. Não é? Então, isso depois, obviamente, vai ter consequências e vai se refletir tanto no trabalho, porque se calhar no dia seguinte a vossa clareza mental já não está no auge, a vossa capacidade de foco e concentração também já foi afetada, não é? E muitas das vezes tem também um impacto nas relações pessoais, na vossa vida pessoal, não é? Depois já não têm aquela energia para fazer algo por vocês, às vezes, se calhar, já não têm paciência para aturar os filhos, para aturar o marido, para cozinhar, então encomendam. Percebam o que é que eu quero dizer? Tudo isto é como uma bola de neve. A Mónica está a dizer tão verdade. Exatamente. Então, há aqui uma consequência enorme que é uma perda de qualidade de vida, por um lado, não é? E nós estamos nesta vida para desfrutarmos, para vivermos a vida em pleno, não é? E muitas das vezes acabamos por sermos as nossas próprias inimigas. Vocês identificam-se com isto? Acabamos por aquela expressão, agora estava a falhar, aquela expressão de ai, que tem a ver com pés, qual é? Agora não me lembro. Queria usar essa expressão e agora não me lembro. Mas percebem o que eu quero dizer, não é? Isto acaba de dar um tiro no pé. Acabamos por dar um tiro no pé a nós próprios, não é? E isto vai se refletir numa perda de qualidade de vida e muitas vezes num desgaste físico que se vai acentuando ao longo do tempo. E quando nós ainda estamos ali no auge da nossa energia, isto vamos aguentando e aguentamos muito, nós temos uma capacidade enorme, mas chega um dia que esse desgaste físico e mental vai começar a pesar. O nosso corpo vai começar a dar sinais, vamos ter alguns sintomas a nível físico, se calhar a nível emocional também, e principalmente aí sentimos que estamos a falhar, não é? Foi isto que me aconteceu quando eu fui diagnosticada com burnout e depressão. Qual foi o meu primeiro pensamento? Eu estou a falhar. Eu não consigo dar conta de tudo.
Esse foi o meu primeiro pensamento. Não foi, não, eu pensei mais sempre nos outros e no trabalho do que em mim. Ou seja, eu pensei, eu é que estou a falhar. Percebem o que eu quero dizer? A Mónica diz que lhe aconteceu o mesmo. Exatamente. E nós temos que pensar aqui nas nossas próprias escolhas. O que é que nós queremos viver? Como é que nós queremos viver a nossa vida? Não é? E sentirmos que, de facto, nós temos que tratar de nós em primeiro lugar e a nossa vida pessoal tem que estar ali no mesmo patamar que a nossa vida profissional. Mesmo que há aqui pessoas mais novas, pessoas mais maduras. Então, obviamente que os nossos objetivos e as nossas circunstâncias ditam muito daquilo que nós decidimos fazer, das nossas escolhas, não é? E os objetivos de uma mulher, se calhar aos 30, não são os mesmos que aos 40 ou aos 50. É isso que nós temos que pôr em perspectiva. Percebem o que eu quero dizer? Pensar também um bocadinho em nós, enquanto mulheres, além das empreendedoras, além das profissionais. E isto é importante porquê? Porque, como eu já disse, o impacto emocional destas dificuldades vai muito além das questões de produtividade. A produtividade aqui vai ser uma consequência do vosso equilíbrio, vai ser uma consequência de vocês conseguirem organizar as vossas rotinas, de terem rotinas de trabalho que sejam eficientes e eficazes, mas também ter rotinas pessoais que vos ajudem a manter o bem-estar, a manter a saúde, ok? Eu coloquei aqui a minha roda da vida para ilustrar que nós precisamos de trabalhar um bocadinho todas estas áreas, não é? Porque elas são fatias e têm que ter todas mais ou menos o mesmo tamanho. Quando uma é maior do que outra, é sinal que se calhar nós não lhe estamos a dar a devida atenção. Isso pode até ser verdade durante uma semana, durante um mês em que nós temos mais trabalho, mas nós temos que encontrar ali um ponto de equilíbrio e se calhar num dia eu tenho que trabalhar mais porque tenho um trabalho grande, não é? E tenho que cumprir um prazo, no outro dia eu vou ter um bocadinho também de compaixão por mim própria e ter uma agenda um bocadinho mais leve. Percebem o que eu quero dizer? Faz sentido? Está-me dizendo aqui. Ok. Então, há pequenas mudanças que vocês podem fazer e já vamos agora aqui ver três recomendações práticas. Obrigada, Karina. Três recomendações práticas para vocês poderem implementar e que vão ter um impacto já muito positivo e, em alguns casos, até pode ser muito significativo na vossa rotina, ok? Porque aquilo que nós queremos é criar aqui uma rotina em que consigamos conjugar o melhor possível a vida pessoal com a vida profissional, ok? Então, para que isto seja uma realidade, o que é importante? É importante que vocês tenham em conta aquilo que é verdadeiramente importante para vocês. Desculpem aqui a redundância dos dois importantes. E isto são os vossos valores. Lembram-se há bocadinho eu falar aqui no alinhamento das intenções com as ações? E era disto que eu estava a falar, dos vossos valores inegociáveis, daquilo que para vocês é verdadeiramente importante. Que em várias alturas da vida vão ser coisas diferentes. É perfeitamente normal que assim seja. Olá, Betty! Temos ali a Betty a dar o ar da sua graça. Eu tenho a porta fechada, que o meu não tem limites. Então, vou-vos falar aqui de uma coisa que vocês já viram, já assistiram às minhas aulas, já viram, e eu insisto muito nestes três pilares, porquê? Porque, em primeiro lugar, está a clareza. Se eu não tiver clareza acerca daquilo que quero, eu nem me vou conseguir organizar, nem vou conseguir planear, não é? Então, todos estes três pilares são essenciais para nós conseguirmos ter uma rotina. E isto, se vocês costumam assistir às minhas aulas, vocês já viram este bonequinho, não é? Porquê? Porque ele é o centro de tudo. Aqui reside a chave, não é? A vossa rotina está aqui no meio, entre a vossa clareza, a vossa organização, a vossa capacidade de planeamento.
esta vai ser a vossa rotina organizada. Então, eu falo muito da clareza porquê? Porque assim que nós obtemos clareza acerca daquilo que é importante para nós sabemos a importância de cada tarefa, a importância de cada decisão que tomamos, de cada escolha que fazemos e porque é que isso contribui para os meus objetivos, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, não é? E é importante que nós façamos escolhas que estão alinhadas com as nossas metas, não é? Com a maneira como nós queremos viver, com aquilo que nós queremos concretizar, ok? Mantendo sempre aqui em mente que os nossos objetivos vão ser diferentes em todas as épocas, chamemos-lhe assim, da nossa vida, nós vamos ter objetivos diferentes. Aquilo que era, se calhar, mais importante para mim quando eu tinha 30 anos, não é a mesma coisa que aos 40 ou que aos 50 agora. Percebem o que eu quero dizer? Então nós temos que trabalhar em prol disso, mantendo sempre ali a atenção em que, de facto, é importante eu conjugar aqui a minha vida pessoal com a profissional. Então, vamos aqui ver algumas estratégias para vocês começarem a reorganizar a vossa rotina. A primeira é organizar o dia. Planear o trabalho, organizar as tarefas e, muitas vezes, há aqui esta tendência para continuar. Quando nós já chegamos ali a um patamar, ok, eu se calhar até já fiz todas as tarefas, ou já fiz as tarefas mais importantes, ou então não as consegui fazer, e se não as consegui fazer, é sinal que há coisas que eu preciso de otimizar, na maneira como estou a organizar as minhas tarefas e a minha rotina de trabalho. E uma das coisas que vocês, algumas estão em teletrabalho, outras não, ter aqui um horário definido para começar e acabar, não é? Mesmo que vocês estejam em contexto de teletrabalho, esta questão da autogestão do tempo é essencial, porque uma das conclusões que foi tirada de alguns estudos desde que apareceu, desde que nós tivemos a pandemia, o digital teve assim um impacto enorme e uma explosão, mas muitas empresas também optaram por deixar que os empregados estejam determinados dias em teletrabalho. Penso que é o caso da Mónica, por exemplo. Então, uma das grandes conclusões foi que, de facto, as pessoas, por um lado, ganharam mais qualidade de vida, mas, por outro, há mais dificuldade em ter ali uma fronteira entre o trabalho e a vida pessoal. A Mónica está a dizer isso mesmo. Não sei se vocês sentem isso, quem está em teletrabalho, às vezes é difícil ter aquela fronteira. Então, uma das coisas que eu vos recomendo é que estabeleçam um horário definido para começar e acabar, como se estivessem num escritório. Aplicar aqui o mesmo princípio. Que estejam em teletrabalho, o caso da Mónica, por exemplo, não é fácil gerir, pois não. Porquê? Porque nós passamos de um ambiente em que temos que dar satisfações a alguém, estamos ali num trabalho das 9 às 5, não é? E passamos para a autogestão. E no início, essa transição, e há muitas pessoas que chegam às minhas mentorias que estão na transição, têm um trabalho fixo e estão a começar um projeto como empreendedoras. E há muita dificuldade aqui em organizar o tempo e organizar as tarefas, porquê? Porque de repente passaram de um ambiente, se calhar, onde não havia estes limites, onde faziam, e agora sentem que têm muito tempo, não é? Mas depois isso pode ser uma faca de dois gumes. Percebem o que eu quero dizer? Então, esta é a primeira recomendação. A segunda, planear intencionalmente as atividades pessoais e as atividades familiares. Vocês já sabem que eu não sou apologista de ter um horário completamente preenchido, ter uma agenda completamente preenchida, ter ali um calendário digital que é só bloquinhos de tempo com muitas cores. Eu não sou apologista disso porquê? Porque acho que isso tira a capacidade de lidarmos com imprevistos. Se acontecer um imprevisto, se acontecer alguma coisa, não funciona. E também não funciona porquê? Porque nos sobrecarga. Não é? Portanto, há que encontrar aqui estrutura que nos permita lidar com imprevistos, ter ali alguma folga. Porquê?
porque normalmente as mulheres são demasiado ambiciosas naquilo que conseguem fazer com o próprio tempo. Portanto, às vezes uma tarefa que vocês podem ter previsto que ia durar 1 hora, acaba por durar 3. Portanto, quando vocês estão a começar a organizar o vosso tempo dessa maneira, é preciso ter muita atenção, porque o que nós queremos não é um horário sobrecarregado, nós queremos um calendário ou uma agenda que sirva aos nossos propósitos, desculpem, aos nossos objetivos. Perdão. Então, temos que planear intencionalmente tudo isso. Outra coisa que há que planear intencionalmente, se for preciso, o tempo em família, atividades lúdicas, atividades sociais. Cozinhar em grupo, por exemplo, é uma ótima atividade para vocês fazerem com os vossos filhos. Têm filhos mais pequenos ou filhos adolescentes e querem passar mais tempo com eles. E outra coisa muito importante, tempo para si própria, para vocês próprias, tempo para os amigos, tempo para dedicar com o companheiro, por exemplo. Então, há aqui muitas coisas que, se for preciso, nós temos que ser intencionais nas nossas escolhas. Lá está. Para termos o tal alinhamento entre as nossas intenções e as nossas ações. Ok? E o segredo é sempre a organização e o planeamento. Não há volta a dar, não é? Não sei se vocês alguma vez já experimentaram a fazer um plano alimentar para emagrecer. O que é que acontece? Se vocês não planearem as vossas refeições, vocês não tiverem alimentos mais saudáveis, menos calóricos, no frigorífico ou à mão, o que é que vai acontecer? Não vai resultar. Peço desculpa, tive que desligar aqui o meu áudio porque tem aqui uma coisa na garganta. Não é? Então, há que ser intencionais nas vossas escolhas, em tudo aquilo que nós fazemos, para conseguir, de facto, conjugar a vida profissional com a vida pessoal de uma maneira que seja, em primeiro lugar, saudável, que vos possibilite o equilíbrio que vocês desejam e que tenha em conta vossas circunstâncias pessoais e profissionais. Eu insisto muito nisto porque a minha realidade não é igual à da Mónica, não é igual à da Catarina, não é igual à da Susana, nem da Karina, não é? Nem da Brígida. Então é muito importante. A Brígida diz: parece fácil, mas tem dias. Exatamente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes corre bem, muitas vezes fica aquém e deixa-me frustrado. Exatamente. Há ainda coisas que precisas trabalhar, Brígida. Não é? Porque há uma coisa que eu vos digo sempre: não é fácil, não há fórmulas mágicas, mas nós também temos que ter alguma compaixão por nós próprios, não é? E temos que olhar para a nossa realidade e temos que pensar, então, mas eu estou a tentar fazer tudo? Se eu estou a tentar fazer tudo, mas eu não sou super mulher, não vai correr bem. Percebem o que eu quero dizer? Essa parte, se calhar, é a mais difícil, Constança. Na volta temos aquele bichinho, se calhar, que somos a super mulher. Digo eu, Temos. porque eu às vezes fico a pensar, mas eu nem planeei isto e agora já estou atolhada de coisas para como é que isto é possível? E eu até me acho organizada, imaginem. Eu agora só com o desafio da procrastinação é que vi que a minha organização também tem muito que se lhe diga. Isto é bom, isto é muito bom, porque eu consigo fazer muitas coisas, mas a minha organização não é bem aquilo que eu pensava. E a procrastinação também não era bem aquilo que eu pensava. É muito bom a gente ter estes alertas, porque para a gente voltar outra vez, né? Para voltarmos a nós outra vez e repensar tudo. Isto tem sido uma caminhada bastante produtiva para mim. A Mas Brígida sempre está a a fazer o aprender. desafio e tem sido. Sim. Aconselho a toda a gente, quem fizer a sério, é um desafio grande. É. Não é uma coisa muito pequena. Eu achei que era mais simples e não é. Estou a gostar, é verdade, mas a pessoa fica confrontada com situações
delicadas, não é? Eu estou a ver isso. Achei que esta aula vinha mesmo a calhar. Porque vem mesmo a calhar. Há qualquer coisa que estou a fazer mal e tenho que descobrir já urgentemente o que é que eu estou a fazer, não estou a fazer muito bem. Eu já ouvi o teu áudio, já te vou dar aqui algumas recomendações depois. Mas esta aula vem mesmo a calhar, Constância. Isto é muito importante, de facto. É importante. E como a Brígida às vezes estava a dizer também, às vezes nem é uma questão de estar a procrastinar. Por exemplo, a Brígida descobriu que até nem procrastina muito, É mas verdade. o desafio obrigou-a a refletir sobre coisas que ela estava a fazer. E Sem dúvida. quando nós tomamos, digamos, consciência de que há coisas que se calhar podíamos fazer diferente ou podíamos fazer de outra maneira, isso depois vai mudar tudo. É verdade. É o desafio. É o tal desafio. É um desafio. É um desafio grande, mas é um desafio que mexe ali com muitas coisas. Por isso é que ele é grande. A intenção não era que de facto proporcionasse aqui uma transformação, não é? Então, há aqui coisas que nós temos que ser de facto intencionais e temos que fazer escolhas alinhadas. E se há coisa que eu digo sempre é que não há fórmulas mágicas e eu não vos vou dar a pílula mágica, não é? Que vocês engolem e aparecem no dia seguinte aqui, tem a vidinha aqui toda organizadinha. Não. Nós temos que fazer um esforço, cada uma de nós, temos que reconhecer que, primeiro, a mudança começa em nós. E isto eu posso dizer assim com toda a propriedade, porque foi isso que me permitiu dar a volta quando eu regressei ao trabalho. Dar a volta ao burnout, dar a volta à depressão. Porque eu percebi que a solução não estava nos outros, a solução estava em mim. Nós muitas vezes pensamos, as minhas circunstâncias, ok, há situações especiais, há circunstâncias muito complicadas, mas por vezes há coisas que nós podemos fazer para também mudar. E quando nós começamos a mudar, os outros também começam a reconhecer em nós essa mudança, ainda que a um nível mais inconsciente, e vão mudando também na maneira como lidam connosco, na maneira como olham para nós. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, tudo isto parece que não, mas está tudo relacionado. Então, planear intencionalmente, quem ainda não está a fazer um plano, quais são as dificuldades que vocês têm, quem está aqui comigo, quais são as vossas dificuldades, porque eu sei que isto é uma dificuldade muito comum, em planear a semana, em planear antecipadamente o vosso trimestre, os vossos objetivos, a vossa semana, aquilo que for. Quais são as vossas dificuldades? Contem-me aqui no chat e eu depois volto aqui e vejo. Aqui outra coisa que é muito importante e que eu vos recomendo que comecem a fazer, se já não o fazem, é criar limites para vocês próprias em relação ao trabalho. Quando eu vos falei há bocadinho, definir um horário para começar e acabar, para quem está em teletrabalho, isso é fundamental. Para quem está em autogestão, caso contrário, vocês começam ali repetidamente a ultrapassar limites. Porque, obviamente, também eu tenho aqui empreendedoras, eu própria sou empreendedora, e eu também sei que nós, para termos rendimento, precisamos trabalhar, precisamos ter clientes, não é? E nós temos que encontrar ali um ponto de equilíbrio em gerir as nossas tarefas, gerir as expectativas dos nossos clientes e as nossas próprias e criar aqui alguns limites, ok? Portanto, fica aqui a chamada de atenção para vocês prestarem atenção a isso, ok? Porque eu garanto que vai fazer muita diferença. Então, definir prioridades. Uma das grandes lutas é sempre a priorização. E volto aqui ao início. Tudo começa com definirmos e termos clareza daquilo que é importante para nós, num determinado momento. Ok? Construir uma agenda equilibrada, que tenha espaço para imprevistos. Portanto, quando nós sobrecarregamos a agenda, aquilo que acontece, sentimos-nos sobrecarregadas. A sobrecarga pode muitas vezes levar também à procrastinação. Isto é muito importante e não se esqueçam disto. E é muito importante que haja espaço, que haja estrutura, mas que dentro da própria estrutura haja uma liberdade. Porquê? Porque senão não vai existir espaço também para a vossa vida pessoal, não é? E aí vai ser impossível conjugar parte profissional
com a parte pessoal, não é? E eu insisto muito no planeamento, porquê? Porque se vocês começarem a planear de acordo com os prazos que têm para cumprir, com os vossos objetivos, vai ser muito mais fácil, para já, não procrastinarem determinadas coisas e tudo aquilo que vocês fazem tem um fim em mente. Percebem o que eu quero dizer? Não estão a fazer só por fazer. Faz sentido? Brígida a dizer, priorizar e limites nas tarefas de trabalho, porque tenho quase sempre trabalho em casa. Estou a tentar amenizar, não está fácil. Planear as refeições por divergências familiares ao que apetece. Também é uma luta, também é uma luta, também é uma luta. É verdade, é verdade. Exatamente. Tens aqui, a tua resposta é já a solução, Brígida. É mais fácil dizer do que fazer, não é? Mas pronto, eu daqui a bocadinho já te vou dar aqui a Brígida está a fazer aqui a versão do desafio acompanhada, portanto ela tem aqui o meu apoio direto através desta aplicação maravilhosa que é o Voxer, é muito giro. E pronto, a Brígida está aqui já bem apoiada nesse sentido. Em relação ao planeamento, quais são aqui as vossas dificuldades? Deixem-me aqui no chat se tiverem dificuldades em relação ao planeamento, está bem? Para nós abordarmos isso. Portanto, já vimos organizar o dia planeando o trabalho, organizar as tarefas, horário definido para começar e acabar, para quem está em autogestão, para quem está em teletrabalho, isto é muito importante. Planear intencionalmente as atividades pessoais e familiares, portanto, para que vocês consigam conjugar e criar uma rotina em que haja espaço para a parte pessoal e para a parte profissional e criar limites. Portanto, estas estão aqui as três recomendações que eu vos deixo. E o desafio da semana qual é? Vai ser aqui um desafio para vocês, que comecem a construir o vosso cronograma semanal. Colocando um bocadinho aqui em prática estas três estratégias que eu vos deixei e que comecem para já a solo. Se precisarem de apoio na minha consultoria, eu posso-vos ajudar a fazer isto. É uma sessão única, é uma sessão pontual e se for uma dificuldade que vocês tenham muito concreta, em 2 horas, com o meu apoio, vamos construir o vosso cronograma semanal e a vossa rotina, colocando ali tudo, aquilo que é importante para vocês e tendo em consideração uma coisa que obviamente eu aqui não posso fazer, que são as vossas circunstâncias que são únicas, as vossas circunstâncias pessoais. Todas vocês aqui, e eu conheço bem algumas de vocês, têm circunstâncias diferentes, não é? Então, aquilo que pode funcionar muito bem para uma, pode não funcionar para outra. Ok? Então, se precisarem do meu apoio, já sabem. A ação pontual de consultoria pode ser eventualmente uma opção para eu vos ajudar aqui a construir a vossa rotina. De qualquer maneira, com estas três recomendações, vocês já podem começar a pôr isto em prática e construir ali um calendário, uma agenda semanal que vos permita conjugar a vida pessoal com a vida profissional. Faz sentido? Sim? Temos ali outro gatinho. Então, insights e takeaways aqui, conclusões desta aula, quais foram? Querem partilhar comigo? Podem abrir o microfone se quiserem. O planeamento da semana, por exemplo, é o que eu depreendi que é o mais importante para não nos criar tanta ansiedade e pronto. Às vezes, eu falo por mim, às vezes tento, efetivamente, mas depois resvalo muito porque eu acho que a pessoa quer agarrar tudo, não sabe dizer que não, às vezes é muita coisa. E depois lá se vai o plano semanal. Exatamente. O dizer não faz muita diferença. O dizer não faz muita diferença. Para mim, o planeamento para mim é super importante. Eu já fazia, mas se calhar não com aquele conceito de priorizar e às vezes dizer não. Eu, por exemplo, a semana passada tive uma data de imprevistos e só conseguia lidar com eles sem ficar completamente irritada e ansiosa porque eu tinha uns espacinhos.
e que antes eu não tinha. Eu punha aquilo tudo de seguida, e depois eu achava que aquilo corria bem, e mesmo que passasse meia hora para a seguinte, eu ajustava, mas era tudo em cima da hora, e aquilo no fim do dia era uma canseira. Então, eu ficava cansada comigo própria. Agora, não, deixo uns passos, mas admito que, também a semana passada não é um exemplo, mas admito que ajustar também me custou. Pronto, agora vou encaixar aqui, mas afinal, por causa disto, vou ter que fazer aquilo. Isso não estava nos meus planos e não estava. E eu acho que a organização ajuda na medida em que nós conseguimos encaixar lá um imprevisto e não conseguimos ficar malucas, pelo menos eu comigo ficava um bocado desorientada. E depois, como eu tenho um adolescente com déficit de atenção, não é? Um, eu tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa, porque eu digo uma vez, duas e três, portanto, agora estou a arranjar até um método para isso. Porque não pode ser, não é? Eu também não estou a ajudar quando digo 10 vezes. Eu, no outro dia dizia: desculpa, quando eu morrer, quem é que vai repetir 10 vezes? Ninguém. Não há ninguém que vai ter essa paciência. Portanto, vamos reduzir isto para duas ou três. E eu ganhei tempo, mas vem tudo da organização. Há um planeamento e se eu conseguir ficar agarrada àquilo, agarrada no bom sentido, não é? Não. Eu disse que fazia isto, vai ser esta ordem. O que é que eu vou fazer para isto se concretizar? Portanto, eu fiz depois ao contrário. Aliás, é um dos exercícios, né? Depois eu fazer ao contrário. E realmente fazer ao contrário ajuda imenso. Não. A finalidade é esta. Portanto, vamos lá começar pelo fim. Eu vou ter que acabar. Portanto, o que é que eu vou fazer para eu completar? Tem-me ajudado. E vou dizer que o desafio da procrastinação por acaso ajudou muito, porque afinal não é só procrastinar, a gente quando dá por ela, aquilo tem imensas coisas, não é? E então eu acho, e aqui desta aula vai nesse seguimento. Eu queria muito ouvir esta aula para eu encaixar, porque eu ainda preciso encaixar algumas coisas. Nós precisa, isto é uma prática, não é, Constância? A ideia que eu fico é que eu tenho que praticar. É, é, é. É Eu uma tenho que planear, praticar. Hoje não deu bem, esta semana não correu bem, e para a semana vai correr melhor. E os Exatamente, ajustes são muito importantes. E os ajustes, é que eu estou nesta fase do ajuste. exatamente. Porque nós, para otimizar, nós temos que começar Hum, a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Lá está. Nós somos exatamente. todas diferentes, temos circunstâncias diferentes, não é? Então, há coisas que funcionam muito bem, há coisas que se calhar uma semana até não correu bem, mas se calhar a semana seguinte, porque já estamos a fazer da maneira correta, elas já vão funcionar. E vocês agora ouviram aqui ao vivo a resposta da Brígida. A importância de nós não sobrecarregarmos a nossa agenda hum, Sim, é a chave. Porquê? sim, Porque depois, quando acontece alguma coisa, ficamos um bocadinho perdidas, não é? Por outro lado, o planeamento, o que é que nos permite? Permite, eu esta semana, se calhar, esta atividade não correu tão bem quanto eu queria, ou não tive tempo de fazer isto, mas eu já sei o que é que preciso fazer. Então, quando eu recuperar do imprevisto, eu sei exatamente onde é que deixei uma coisa e o que é que tenho que fazer para acabar. Percebem? sim, sem dúvida. Faz Esta diferença. faz muita diferença. Nós não vamos acertar à primeira, atenção. É preciso testar, é preciso otimizar, sermos honestas também connosco acerca do que é que estamos a ser demasiado ambiciosas, estamos a tentar fazer tudo. Se calhar devíamos um bocadinho baixar as nossas expectativas. Percebem o que eu quero dizer? Dizer mais vezes não. Isto vai fazer com que vocês comecem a tomar consciência de uma série de coisas. E ao tomar essa consciência, vocês vão começar a fazer mudanças. Mudanças pequeninas, como eu disse há bocadinho, mas que depois vocês vão começar a ver resultados. A Karina diz, vai de encontrar a importância da clareza. E exatamente. Quando há a clareza é a base de tudo. O que eu vejo muitas pessoas fazer é, eu quero, ok, não é? Começa a pôr coisas na agenda, começa a pôr blocos de tempo no calendário e pronto, aquilo vai tudo a monte. Ou a lista de tarefas interminável e aquilo vai tudo a monte. Não há filtro, não há clareza sobre o que é que nós queremos. E quando não existe isso, torna-se depois difícil concretizar objetivos, não é? Por isso é que eu defendo tanto e falo tanto no planeamento. É difícil? É, mas os resultados vão começar a aparecer. Quando vocês começam a perceber como é que funciona, como é que vocês próprias conseguem lidar com as situações, porque esta, esta parte de nós refletirmos sobre
nós mesmas também, das nossas tendências, da nossa vida familiar e de perceber, se calhar, para a próxima semana isto não resultou muito bem, eu vou experimentar uma coisa diferente, não é? E é assim que Sim, vamos. ter mais consciência, sim. E o dizer não, até acho que foste tu, Constância, que ensinaste. Uma coisa que eu nunca mais esqueci, mas eu até acho que foste tu, que era o dizer não, não é à pessoa, é à coisa. Sim, E as pessoas até nem levam assim tanto a mal. não, não. Eu acho que aprendi. E depois eu pensei, a sério, vou experimentar. Então não é que era verdade. É. Eu, eu expliquei porque é que não, e tenho feito com um sucesso enorme. Afinal, as pessoas dizem, pronto, então e amanhã, mesmo as pessoas arranjam uma solução. Portanto, eu tenho é que ter a coragem, porque eu tinha esta mania de pronto, ir a todo lado, de ajudar e não sei o quê. Depois pensei, mas eu quando ajudo, depois ninguém me ajuda a mim, porque eu já estou tão atrasada que já ninguém me vem socorrer. Então, de facto, eu acho que foi aprendi aqui numa aula. Depois Foi, dizia, mas foi no curso Os Três Pilares da Mulher Produtiva, que tu também tens. pronto, Foi nesse curso. exatamente. Eu pensei, não, agora vou experimentar. Ela disse que ninguém se importa, vou experimentar. Então comecei até aqui em casa, e engraçado, eu pensava que o meu marido ia ficar aborrecido, agora não queres ir fazer, depois ele disse, está bem, então e para quando? Eu, olha, e a Constância tinha razão. Afinal, era só isto. Mas porquê que ninguém me disse antes? Depois fiquei danada. Eu disse, eu já podia ter dito. Que afinal isto não tinha importância nenhuma. Quer dizer, ele disse, pô, sim, sim, então quando é que queres? Até fiquei, assim, afinal não preciso fazer. Logo, eu posso fazer para a semana, eu posso fazer daqui a 2 dias. E o dizer não tornou-se muito mais leve para mim, custava-me imenso, imenso. E foi, se calhar, a maior aprendizagem para mim, modificou a minha vida, porque já não estou com aquele problema, estou a magoar alguém, depois vão pensar isto ou vão pensar aquilo de mim. Não, aconteceu-me já várias vezes as pessoas dizerem, então diz lá quando é que podes, olha quando é que eu vou aí, olha, combinamos para outro dia. E as pessoas dizem na boa, aquilo nem é muito grave. Mas claro, eu não tinha consciência. E às vezes precisamos disto, de alguém que diga: olha, isso não é assim tão grave. Porque lá está, pode estar incutido de família, pode ser cultural, pode ser de educação. E nós nem temos essa percepção, Constância. Eu não tinha, eu não sabia. E depois, quando fiz o curso, pensei: como é que isto é possível? Preenchida, afinal é fácil. E tu estavas aqui toda. E pronto, e tenho feito este caminho, né, contigo, que para mim tem sido super, super útil, porque eu evolui imenso. E descobri que às vezes as coisas não. Eu pensava que estava tudo bem, afinal podia fazer melhor. Por isso é que estas formações são, para mim, então têm sido super úteis. E agradeço imenso, Constância, teres este conhecimento todo para disponibilizar. Eu gosto muito, tenho aprendido muito. Obrigada, obrigada. Porque às vezes há sempre, e isto é uma coisa que eu tenho muito natural. Eu tenho uma capacidade muito grande, e isto, pronto, para vocês, acho que não está aqui ninguém que tenha feito. A Catarina fez comigo uma consultoria, acho eu, sim. De ver os ângulos mortos, de olhar para os ângulos mortos e de identificar ali logo pontos de melhoria que vocês podem trabalhar, não é? E isto é muito importante, porque às vezes nós precisamos de uma perspectiva nova que nos venha a abanar ali as certezas, foi exatamente como a Brígida estava a dizer, não é? Nos venha a abanar ali um bocadinho, para mim, essa campainha de alarme foi a situação pela qual eu passei, e a partir daí eu mudei muitas, muitas, muitas coisas, tem sido um processo, não é? Também para mim. Claro. Portanto, isto é algo que nós vamos construindo, não é? Porque se vocês já sabem que isto não é linear, há assim umas curvinhas pelo meio, mas os resultados depois vão começar a aparecer. E muitas das coisas em que nós, se calhar, acreditávamos, como a Brígida estava a dizer, vou magoar alguém ao dizer não, ou que vão pensar que eu sou uma profissional, ou assim. Não, se nós fizermos isso da maneira correta. Ok? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é um grande takeaway. Obrigada, Brígida. Alguém mais quer partilhar algo? Não? Ok, muito bem. Então, muito obrigada pela vossa presença, e vemo-nos daqui a 15 dias. Queria-vos perguntar uma coisa. Agora estamos a chegar aqui a outubro não, agora estamos a entrar em novembro, vamos entrar no novo ano, 2025. Eu tinha pensado fazer aqui uma aula sobre planeamento assim mais abrangente, que vos ajude também a fazer o planeamento para o próximo ano. O que é que vocês acham? Seria algo útil para vocês? Sim, Super útil. super útil. Sim?
Ok, ok. Então, provavelmente a próxima aula vamos dedicá-la a esse tema para vos dar aqui também alguns abanões, digamos assim, para vocês começarem a ser mais proativas nesta questão do planeamento, ok? Muito bem. Obrigada, Combinado. Karina. Obrigada a todas por terem Obrigada. Obrigado.